Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e mandar muitos comentários, muitos né, Bebel? comentários, gente. Deixa vários, que daí o nosso convidado volta. Exato. E a gente já começou ganhando presente hoje. Gente, tá muito especial. Não, olha muito isso, especial. Que mimo, coisa mais linda. Não, tudo assim, pensado com muito carinho e cuidado, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês. A gente tem aqui o CEO e fundador da Wowbox, que também lançou a sua linha própria. Então a gente quer mostrar tudo aqui pra vocês. A gente já tá apaixonada, gente. Bem-vindo ao PowerCast, Guilherme Brunholi. Obrigado. Bem-vindo, Gui. Prazer estar aqui. Gui, a gente vai falar de um assunto que a gente é apaixonada, né, Bebel? A gente pode fazer máscara enquanto tá rolando o episódio? Não é? Acho que é até legal, né? Pra ver como é que fica o resultado. Pra gente ficar estilizada, não, sabe? gente, eu até adorei. Ele fez pra mim. A Bebel... É especial. O Gui não pensou muito em mim, mas Faz tudo uma foto, bem. Ju. Ó, Aqui, ó. é muito fofo, Não, gente. ele pensou em mim da roxo, que eu adoro. Adorei, gente. Perfeito, o próximo episódio já grava assim, ó. Ó, Gui, fica a dica. O próximo tem que vir um S também. Verdade, não. Lançar uma vou linha dar um com jeito. S. Senão eu escrevo numa caneta, assim. Ai, A gente tá aqui, quem tá em gente, com a casa, Wowbox, que é incrível. Vamos contar pra quem tá em casa. Acho que é legal a gente contar um pouquinho do que é o Wowbox. E daí, como que a gente chegou também. A gente é ótimo, né? Que já faz parte da Já empresa. faz parte. Como que chegou nessa parte de você fazer a sua linha própria? Conta pra gente, Gui. Tá bom, tá bom. Que a gente tem mais caixas pra mostrar pra vocês, porque ele já trouxe vários Aqui presentes embaixo, pra tipo gente. Papai Noel, a gente vai. Exatamente. Legal. Bom, eu fundei a Wow em 2018. Naquela época eu vim de tecnologia, então é um negócio até diferente. Eu tava até aqui falando antes, poxa, como que eu, homem, caí no mundo da beleza, não entendi absolutamente nada, não sabia um rímel, o que era um rímel, um sérum, um primer, nada disso. Mas eu trabalhava com recomendação, com tecnologia, então eu estudava como que a gente entrega uma experiência personalizada para o nosso consumidor baseado nas preferências dele e etc. Eu trabalhava na Móvel na época. E aí, estudando isso, eu falei, poxa, é um negócio muito legal, né? Você pensar a experiência que você tem é diferente da dela. Uhum. E eu pensei, pô, qual mercado que a gente consegue colocar isso, né? Onde que a gente consegue encaixar essa tecnologia, fazer tipo esse Netflix, né? Esse Spotify. E aí caí em beleza porque é um mercado que cresce, ainda cresce, e crescia muito. O Brasil, o quarto maior do mundo, gigantesco, só que ainda muito atrasado, né? Quando a gente pensa em inovação em beleza, é muito distante do consumidor final. É muito mais inovação em produção e tal. E eu falei, pô, dá pra começar lá fora, já existe alguns clubes, então vamos pra cima. Em 2018 a gente começou, não entendi absolutamente nada, nunca tinha empreendido, não tinha dinheiro, não tinha nada, minha família também não, mas a gente tinha um quartinho no fundo de casa, comecei a comprar de e-commerce, olhava a beleza na web, época cosmética, todos esses caras compravam no cartão os produtos, torcia pra vender, porque eu tinha que pagar o produto, e a gente montava em casa ali, colocando na box e ia, né? Já vendia ser uma experiência personalizada, mas era eu na planilha mexendo ali e fazendo as coisas. E aí nesse período aqui a gente conseguiu crescer bastante e surgiu a Beauty Wow, surgiram diversas outras coisas. Que incrível, né? Mas agora a gente quer saber sobre as caixas. Agora vamos lá. Peraí, eu quero até perguntar o Gui, quando você começou, você se inspirou em alguma marca ou de onde surgiu essa ideia de querer fazer alguma coisa personalizada para as pessoas? Você entendia que as pessoas tinham dúvidas do que comprar? Ou por que era uma caixa? Tá. Bom, eu acho que quando você vai pra beleza, você não quer pegar um produto que não combina com você. E uma dor que existia muito, muitas pessoas iam até a loja, demorava muito tempo pra ver qual era o produto certo, qual a cor da base certa, qual o tom de batom que combina. E às vezes ela não sabia. E aí quando ela pegava o produto, ela não sabia usar aquele produto. Ela tinha que ir lá no Google, pesquisar, poxa, como que eu uso a base certa, né? Como que eu faço o T aqui na cara pra colocar o anti-oleosidade. E essa era uma dor muito grande. E olhando lá fora, existem diversos clubes que usam a tecnologia para entregar essa experiência, né? Um deles, onde eu me inspirei muito, chama Ipsy. E eu falei, poxa, eles conseguiram resolver isso com muita tecnologia. Aí, olhando lá fora o que eles estavam fazendo, comecei. E por que uma box? Porque você usa todo mês produto de beleza, né? A gente estava até falando disso. Te adora. E tem uma recorrência grande, mas não só recorrência, tem uma infinidade de produtos, né? Se a gente fala para shampoo, mesmo você sendo loira, tem muito tipo para cabelo loiro, né? Tem muito tipo para tom de pele oleosa, para tipo de pele oleosa. Então a gente consegue trabalhar, dentro da UOL a gente já teve mais de 1000 produtos, 1000 SKUs diferentes. Que legal. Então tem uma infinidade muito grande. E aí faz muito sentido quando a gente pensa em alta recorrência ter uma entrega mensal, né? E por isso a gente acabou caindo dentro de assinatura. Que legal.
Mas aí você tem um equilíbrio, tipo, sei lá, um mês vai mais pra hair, depois mais pra skin, porque senão acho que fica também muito produto. Sim, né? senão Tipo, acumula, todo né? mês eu não uso tanto shampoo. Essa era uma dor que lá atrás a gente trabalhou e hoje já é super resolvida. Você vai responder um questionário ali sobre você e tal, e para cada produto a gente tem a duração média daquele produto, né? Então, um shampoo eu sei que dura mais ou menos um mês pra mulher, porque ela tem um cabelo longo e tal. Um batom dura muito, né? Então a gente consegue controlar isso de maneira que você não acumule produto na sua casa. Então a gente vai sempre complementando. O sistema mesmo resolve isso. Até fiquei curiosa, legal. quais são os produtos que mais saem? Os 3 produtos que mais saem? Olha, produtos, quando a gente fala para cabelo, shampoo, condicionador, esses são principais porque tem uma recorrência muito grande, né? Usa o tempo todo. Mas dentro de skincare, que eu acho que é o principal nicho, hidratantes para pele, isso é muito forte. Máscaras faciais também. Até por isso a gente fez a nossa, né? Porque acho que dentro de skincare, quando a gente fala de limpeza de pele, é o que mais acontece, né? Até homem faz muito. Muito. E aí tem o gel de limpeza e a máscara facial. Você faz, que você tem uma pele Essa ótima. eu testo, ia essa eu falar, tenho que ia fazer. falar, Tem uma pele ótima. Poxa, a gente faz, eu precisei testar. Então eu uso, eu tenho em casa e a gente sempre faz. Que legal. E aí, mas aí tem homem que tem a assinatura da caixa? Olha, eu assino muito para testar, mas o legal da gente ter um sistema inteligente é que homem consegue assinar. Nossa comunicação é totalmente feminina, né? Então 99% é feminino. Mas se um homem quer assinar, ele consegue tirar lá, por exemplo, que ele não quer maquiagem. É o meu caso. E eu recebo só coisa pro cabelo e pra pele. Não, e os homens hoje em dia se cuidam muito, Exato, né? Sim. por isso que eu perguntei. Exatamente. Mas com a pele. Uhum. E aí você faz... Como que funciona o seu fornecimento de produto? Você compra direto hoje das marcas? Nossa, lá atrás era muito difícil, né? Porque, imagina, não tinha nada. A gente começou entregando acho que umas 100 boxes no primeiro mês. Que já era bastante, né? A gente se enfiou, naquela época era Facebook era muito forte. E aí a gente se enfiou em comunidade de Facebook, de maquiagem e tal, e foi soltando, vai lançar uma box, legal, não sei o quê. E aí a própria comunidade foi levantando isso. Que legal. E quando eu ia falar com marca, era impossível. Ninguém me ouvia. Porque eu era muito pequeno, eu era nada pra eles. Então eu comprava direto de e-commerce. E aí eu ficava olhando todos eles pra ver as promoções. Porque era o que dava, né? Então eu tinha que olhar quando tinha promoção e comprava os produtos. Ao longo desse período a gente foi trabalhando muito. E hoje a gente tem mais de 450 marcas parceiras. Legal. Então hoje, assim como vocês, que as marcas procuram vocês... Hoje as marcas procuram a gente para estar dentro da nossa caixa por conta de tudo que a gente entrega para elas. Não, resumindo, você começar um business do zero, uma ideia nova, é muito desafiador, né? Você tem que ter muita persistência e tudo mais. Nossa, muito. Até para você aprovar, validar o seu business, né? Uhum. E aí você faz pedido de compra para as marcas ou elas fazem uma consiga, separam um estoque para você? Como que é? Como que funciona, né? O assinante ele tem que responder um questionário ali sobre o perfil de beleza dele, tem umas 20 perguntas, eu acho. Nosso sistema monta a box de forma automática, eu até brinco que é tipo um Netflix da beleza que a gente fez, ele faz tudo isso de maneira autônoma, e todo o feedback que o assinante dá, além dele alimentar esse modelo para o mês seguinte a box vir melhor para você, ele também vai para a marca. Então a marca ela tem uma plataforma que a gente desenvolveu, onde ela acompanha tudo que estão falando sobre o produto dela. Que legal. Né? E aí isso gera um valor muito grande, porque hoje é muito difícil a marca saber quem é a ponta lá que está comprando, né, que está usando o produto. A gente encurta esse caminho e coloca ela em contato diretamente com a pessoa. Fazendo isso, mais a divulgação de Instagram, de influenciadora e tal, as marcas procuram a gente para fazer lançamento de produto, troca de coleção, e aí isso faz com que a gente ou receba bonificado esses produtos, ou pague um valor muito pequenininho, né. Consignação a gente trabalha dentro do nosso e-commerce, que a gente lançou tem 2-3 meses, e aí sim funciona o modelo de consignação. Legal. Eu tenho várias perguntas. Eu vou abrir a caixa até para mostrar. Legal. Quando vocês começaram com os produtos, vocês iniciaram com uma caixa, que daí fazia esse mix que eu entendi. Uhum. E aí, quando vocês começaram a entender que tinha que ter mais SKUs de produtos mistos, quanto tempo você já estava de empresa quando você entendeu? Eu vou abrir as nossas caixas, Bebel, daí a gente vai abrindo e vai explicando. Olha, no começo a gente já queria ter, só que não conseguia, né? Por quê? Porque era muito difícil. E ao longo desse período a gente foi analisando os dados, vendo o nosso modelo de machine learning, percebendo o que a gente precisava para cobrir toda a nossa base. E aí hoje, para você ter ideia, a gente tem uns 50 SKUs todos os meses. Que máximo. Então a gente tem muito produto ali dentro.
para cobrir a diversidade de perfis que a gente tem. E um legal é que eu não coloco, vocês duas são loiras e têm um perfil similar, eu não coloco vocês duas no mesmo grupo. O nosso sistema, ele roda para você e para você. Então as suas boxes tendem a ser diferentes, elas são únicas. E vou fazer as minhas perguntas aqui, Não, tá? Quando vamos. você abre, quando você pega a box, são marcas mistas ou sempre da mesma marca? Não, são marcas diferentes. Legal. Aqui você tá abrindo, a gente lançou recentemente. Recentemente, eu digo, pouco mais de um ano. E ela veio de uma dor que a gente entendeu. Poxa, dentro do público premium, não existia uma experiência que entregava esse valor para eles, né? A gente lançou lá atrás, em outubro de 2018, uma box com a Mariana Sampaio. Que máximo. E pra gente foi muito legal, porque, pensa, 10 meses de empresa, nunca tinha feito nada, assim. E a gente conseguiu lançar uma box com ela. A Mari já passou por aqui, gente. Eu O vi. episódio dela maravilhoso. Coisa que ninguém nunca tinha feito aqui no Brasil. E isso fez com que a gente começasse a olhar um pouco para essa linha mais premium, porque ela tem um perfil desse tipo. E aí, isso deu origem ao que hoje é a Scarlett. Dentro da Scarlett, a gente envia 6 produtos selecionados com um valor agregado muito alto. Você deve estar recebendo aqui uns R$600 em produtos, Que máximo, pagando gente. R$150, R$160 Que por mês. máximo. Olha, gente, creminhos de mão que eu só... Olha, L'Occitane, Braé, só marca maravilhosa. E a pessoa que recebe, ela sabe o que ela tá recebendo ou é surpresa? Dentro da Scarlett ela sabe, Ela sabe. porque é um kit fixo todos os meses para todo mundo. Que legal, Ela não gente. tem a É personalização. mesmo pra todo mundo. Exato. Ah, tá. Não, olha só, também um Legal. óleo capilar. Gente, E adorei. aí, lá você sempre pega marcas que tem um ticket mais alto. Sim. E aí você negocia com elas, Uhum. tipo, já um fechado, já que é o mesmo kit pra todo Exatamente. Acaba facilitando Consegue a maneira. liberar Exato. esse Porque eu já caso. sei a quantidade, eu já sei como é que vai funcionar e tudo mais. mundo. E como que você enfrentou essa questão de mínimo de marca, às vezes? Olha, no começo era muito difícil mesmo, Tem que assim. abrir Então, o a gente tentava diversificar e dividir ao longo dos meses. Então, Uhum. por exemplo, se a marca me falar, poxa, Gui, eu só tenho o mínimo de 5.000 unidades, eu envendo 1.000 produtos. Sim, por isso que eu É. perguntei. Eu falei, Falei, meu, Você entendeu? divide Tá esse falando de negócio creme. aqui pra Gente, mim, adorei. porque senão bagunça meu fluxo de caixa. Uhum. E lá atrás, quando a gente tá empreendendo, você nem sabe o que é fluxo de caixa, né? Você nem lembra que você tem que olhar e casar as contas, assim. Eu tava bem pensando isso. Não, até Não, quero nem que você sabia explique que era aqui, né? isso. Porque você começou a empreender do zero. Né? Sim. Tinha alguma... quando você... Quais foram as dificuldades do início que você foi aprendendo na Emitir raça? uma nota fiscal, eu não sabia. Né? Eu não sabia como que fazia isso. Porque naquela época eu pensei, eu era carreira CLT, móvel, totalmente diferente. Totalmente. E aí quando chega, poxa, eu preciso emitir nota agora. Nossa, como é que eu faço isso? O que é um RP? Né? E aí você começa a olhar, pô, o que é imposto? Né? Por que tem ICMS? Como que eu calculo isso? Cada estado é diferente. É muito bagunça, né? É muito difícil empreender No nosso aqui. país é muito difícil. É muito difícil. Mas aí foi indo, né? Muita coisa foi acontecendo, a UAU foi crescendo e a gente foi, de fato, arrumando as coisas. E eu fui aprendendo muito. E eu acho que um papel muito importante nessa jornada, além do apoio da família, mentores, né? Mentores me ajudaram ao longo de toda essa jornada. Pessoas que já chegaram onde eu queria chegar, falaram, meu, vem aqui, me ajuda. Eu preciso, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E ser cara de pau, né? Porque você tem que se enfiar, você tem que ter dúvidas, você tem que admitir que você não sabe. E aí você vai aprendendo. Que delícia. E hoje você enxerga o seu modelo podendo ser aplicado para outros segmentos, além de cosmético? Nossa, facilmente, né? A assinatura é um negócio muito grande. Inclusive, um dos nossos conselheiros é o Rogério, que é o fundador da Wine. Então, poxa, o Wine é o maior clube de vinho, acho que do mundo, É assim. muito Eles são bombado, muito grandes. né? Muito grandes. E aí é um exemplo. A diferença é que lá não é personalizado, né? Acho que quando a gente coloca a personalização no meio, acaba ficando um pouco mais difícil, né? Eu acho que beleza é um dos principais nichos para se personalizar por conta da recorrência e da quantidade diferente de produtos que existem, né? Que é uma infinidade, assim, não acaba nunca, né? Eu tava lendo sobre... Você tava falando de terceiro, de quarto, tava vendo que a gente tava entre terceiro ou quarto lugar de beleza, né? Que a gente tava vendo. Sim. E aí fatura no Brasil mais de 200 bi. É muito grande. É muito grande, É muito né? grande. E isso só cresce. Não, e né? detalhe, muitos homens à frente, o que me traz uma curiosidade, porque homens preparam produtos de beleza para mulheres, Sim. o que isso é uma coisa, né, gente? Eu acho que eu tava até essa semana com uns amigos meus da Just For You, e eles também são homens, um produto que é majoritariamente feminino. O lance é que eu acho que a gente não tem muitos vieses, assim, né? Então, de uma mulher que já tá inserida no meio. Então, a gente consegue olhar aquilo
com uma cabeça diferente, sabe? A gente tem que resolver esse problema, a gente não conhece nada, e aí a gente começa a aprender a resolver. Não, tanto como fabricante quanto salões de beleza. Sim. É verdade. São dois meios, assim, bem masculinos. Tem bastante. É muito curioso. Uhum. E hoje, você faz só nacional? Ou Hoje é só Brasil. só Brasil? Brasil Qual inteiro, que é o lugar né? que você mais faz entrega de caixa? São Paulo. A gente sempre priorizou São Paulo, o estado, e a cidade também, por conta da logística, né? Logística no Brasil é sempre um negócio A muito gente ia difícil. perguntar de logística, inclusive. É muito difícil. A gente sofreu muito com isso no começo. Quando a gente começou, Correios. Já tá em Jundiaí, poxa. É. Já dá uma ajuda. Sim, sim. Mas quando você envia, por exemplo, a gente usou Correios no começo, né? É muito difícil, porque tinha aquela época de greve. A gente passou por isso. E depois você vai para transportadoras. Até você encaixar uma que funciona, demora, né? E aí, por mais que você pensa, eu levei 50 minutos para chegar até aqui, a box levava 7 dias, sabe? Fala, como, né? Não faz sentido. E aí hoje a gente trabalhou de maneira que o nosso lead time no Brasil, entre a pessoa pagar e receber, é 5 dias só. Então a gente consegue entregar muito rápido porque a gente automatizou todo o nosso processo. Até eu ia perguntar de logística, até quero. Você imagina que eu já tive dos dois lados, tanto enviando quanto recebendo. Porque quando você compra, você quer receber na hora, eu quero Exato. receber na hora. E o correio realmente ele demora muito para entregar. Hoje em dia tem muitas empresas de logística, Muitas. né? Aí até vou fazer essa pergunta: como que foi para você escolher uma boa empresa de logística que tivesse um custo bacana, né? Que cobrisse rapidez, com agilidade, conseguisse fazer coleta? Como que foi? A gente foi dividindo. O negócio que a gente teve em mente é nenhuma vai conseguir resolver todo o nosso problema. Não existe uma que vai ser tão boa quanto é em São Paulo, é no Sul, é no Nordeste. Então a gente tem hoje umas 5 ou 6 transportadoras, cada uma para um espacinho, né, do Brasil. Pro Sul a gente tem uma que entrega em Curitiba no dia seguinte. Que legal. Para São Paulo entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Então a gente começou a dividir. E aí para balancear isso, bom, a gente veio de tecnologia. Então a gente desenvolveu um sisteminha ali dentro que ele seleciona. Então quando a Bebel assina, ele vai falar, poxa, para esse endereço aqui, qual que é a melhor transportadora, dado frete, o prazo e dado o valor. Ele vai lá, seleciona e emite. E a gente Adorei. foi trabalhando com isso. Ainda mais porque o personalizado, né? Você deve dar um trabalhinho pra eles ali. Tipo, deve ter o quê? Mais ou menos quanta... Porque eu imagino que quantas variações de personalizado eles têm ali por um fluxo. Você diz isso para produção? Pra separar ali na logística. Então, como que funciona? A gente tem um CD em Jundiaí, né? É um galpãozão lá e tal. E aí o pessoal das linhas já montam as boxes de acordo com a sua nota fiscal. Então, chegou a sua nota lá, ele já sabe, esse bem produto... personalizado. Isso, aí tem toda a linha, os produtos, eles já montam. Pra transportadora, pouco importa, né? Porque eles só retiram. Exato. E aí cada uma tem seu pallet e todo dia sai transportadora de lá. Mas você faz personalizado pra cada pessoa? Não tem um mínimo de tipo... Não. É isso, imagina que todo... Provavelmente possa ter coisas similares, mas o nosso modelo, ele roda individualmente para cada pessoa. E aí isso faz com que a gente tenha muito dado. Quantas pessoas fazendo separação hoje? Umas 6, eu acho. Porque a gente automatizou muito o nosso processo. Que máximo. Não, eu fico encantada, porque assim, imagina eles montando, pega a nota fiscal, é tipo um delivery de comida. Né? Que você faz Porque eu imaginei que fosse uma coisa assim, personalizada, mas tem muita gente que fala, né? Personalizado, mas tem 5 grupos lá. Mas não. Pelo amor de Deus, mas não, realmente cada um é um. E aí a gente dispôs, tipo, eu montei muita box, né? Eu e meu irmão. A gente montou muita, então a gente entendeu qual que era o melhor tipo de linha pra montar. E aí existe lá e o pessoal faz, cada um tem uma posição e aí vai montando. Tá, entendi. Uau! Uau mesmo! Uau mesmo! Não, quando eu conheci o Guilherme, eu fiquei encantada pelo business exatamente por isso. Primeiro que eu gosto de produto personalizado e também fiquei curiosa, né? Porque a gente adora produto de beleza. Você também deve ter ajudado muita gente que tem dificuldade de encontrar produto. E eu queria entender como cada vez mais esse consumo, né, que você tem hoje pessoas envolvidas com outros tipos de produto, com o clube de assinatura, como que você enxerga isso como um negócio em si? Eu sei que você aposta cada vez mais, mas como você enxerga ele num futuro de 5 anos? Mais tecnológico? Eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia ela vem muito para encurtar a jornada e melhorar ela, né? Então, por exemplo, dentro da UAU, antes da gente automatizar esse processo de box, a gente levava, sei lá, uns 7 dias para montar cada caixa, porque era muito manual a seleção de produtos. Hoje, se você assinar agora,
sua box de tarde já vai estar sendo montada. Que legal. Por quê? Por conta de tecnologia, né? Então eu vejo que ainda tem muito espaço para a gente automatizar e melhorar. Isso quando a gente fala de operação. Quando a gente vai do lado de experiência, a gente fez diversos testes, por exemplo, ano passado, que a gente parou e deve retomar agora nesse ano, para eu entender qual o seu tom de pele, cor de cabelo, se você tem acne ou não, com uma foto. Então você tira uma foto, você não precisa responder questionário. Através da sua foto a gente já consegue saber tudo isso. Que máximo. Imagina a experiência, né? Então eu acho que a tecnologia ela vem muito para melhorar a experiência, entregar uma experiência cada vez melhor para o nosso consumidor. Então acho que tem muita reviravolta para acontecer ainda nesse mercado de beleza, sabe? Claro, imagina daqui uns dias a tecnologia falar assim, seu olho fica melhor com tal tom de lápis. Exatamente. Tá, não sei o quê. Porque assim, por mais que a gente maquie o tempo inteiro, há muitos anos, eu às vezes tenho dificuldade de falar, nossa, isso aqui funciona, ou esse negócio funciona. Se tem alguém... um app que ele te ensina a maquiar de acordo com o seu rosto. Que legal. Então você pega, coloca, né, a imagem aqui e ele vai falando, você faz assim e tal. Mas ele se adapta, é uma inteligência artificial que se adapta com a curva do seu rosto. Já quero o nome, Guilherme. Então é bem legal. É bom de fazer. Exato. E é brasileiro, é bem legal. Legal. Aí você só precisa fazer maquiagem direita. Vai fazer. É só mais um que legal. detalhe. Gente, eu adoro tecnologia e eu adoro essas Quando curiosidades. Ela tá aliada, né, a experiência é muito incrível. É muito legal. É muito incrível. E você e o seu irmão que desenvolveram tudo e desenvolvem até hoje? Como que foi, né? Quando eu comecei, eu fazia computação e tal, mas nunca fui desenvolvedor. Eu era desse mundo de dados. E aí eu trouxe 2 pessoas comigo, que não era meu irmão. A gente começou montando. Em julho de 2018, aí sim, entrou meu irmão e outra pessoa. Só que um negócio, acho que para todo empreendedor que está começando, você nunca pensa nos problemas que uma sociedade pode dar, né? Você fala, a gente é amigo, vem aqui, vamos fazer, só que, não é assim, né? Acho que a maioria das empresas hoje, das startups, quebram, não é por falta de grana, é por falta de atrito entre sócios, né? Porque é muito difícil quando as coisas apertam. E aí a gente começou a ter muito falta de alinhamento, de visão de futuro, né? Eu lembro uma vez, o meu gestor na Móvel, ele me perguntou, Gui, como que você se vê na Móvel daqui 5 anos? A UAU tinha 1 ano, eu acho. Eu falei, putz, a pergunta errada que ele me fez, né? Porque eu falei, eu não me vejo aqui mais, né? O meu foco já era muito empreender, eu não queria estar ali dentro, né? Eu tava por necessidade e porque eu precisava ajudar e tal. Os outros caras não tinham essa visão. E aí a gente se separou na virada de 18 para 19. Tivemos diversas dores ali, muitos problemas em separação de sócios. E nisso entraram outras pessoas. E aí sim, cada vez mais eu fui ficando longe de tecnologia e olhando mais para a estratégia. E hoje tem um time ali que desenvolve tudo, né? Eu estou muito mais posicionado em estratégia e para onde a gente vai, conversar com investidores, com toda isso que está acontecendo. Que curioso, quantas pessoas já passaram por aqui contando que ainda 1 ano, 2 anos, começaram a empreender, mas ainda ficaram na empresa porque tinha que, às vezes até uma validação nossa, né? Tipo assim, eu vou conseguir, não vou conseguir. Exatamente. Porque empreender, né, gente, a gente sabe muito bem que não é para qualquer um, porque tem que, passa por, aí o primeiro ano já separa do sócio, aí você já estava mais esperto também para escolher, e aí como que você começou a enxergar um sócio? Você precisava por necessidade? Era por divisão de estruturação? Uma coisa, a gente começou a ter acordos de sócio, então isso aqui, acho que é super importante, porque quando você abre uma empresa, você só pensa no contrato social, mas ele é o de menos. Se o acordo de sócios ali não te protege, ou melhor, não protege a empresa, de nada adianta, né? E a gente não tinha. E aí depois, quando a gente foi buscar, quando eu fui olhar outras pessoas, acho que mais do quanto ela sabe tecnicamente, é o quanto ela tem as mesmas crenças ou valores que você, né? Então, poxa, o quanto vocês de fato se complementam no quesito valor, no quesito o que vocês querem de futuro, como que vocês são. Isso tem que ser muito similar, porque você vai estar com a pessoa 24 horas por dia, né? Imagina, poxa, ele é o melhor tech do mundo, mas a gente não se bica porque a gente não vai funcionar, né? Então, hoje, quando eu busco pessoas, nem entrevisto tecnicamente, né? Quando eu estou buscando para essa posição. É muito mais, me fala de você, o que você tem de sonho, para onde você vai, o que você quer, o que você acredita, né? Porque isso é muito importante. Então, acho que esse alinhamento cultural, digamos assim, para essa posição vale muito, muito, muito. E só que você não aprende no começo, né? Você só aprende depois de muita pancada que você vai levando.
E Gui, depois Concordo. que vocês já estavam com a empresa minimamente estruturada, quando que vocês viram que era hora de começar a investir no marketing de influência, né? Trazer as pessoas mesmo. Olha, a gente sempre acreditou nesse marketing, só que a gente sempre trabalhou de maneira tímida, por questão de dinheiro também, a gente não tinha. E aí eu enviava 10 boxes, 15 boxes para algumas meninas. Mas era orgânico. Isso. E aí lá para 2020 a gente começou a crescer, né, cada vez mais. E aí a gente fazia ações com meninas grandes. Então a gente, Mariana Sampaio, Mariana Saad, Gabi Lopes, Flávia Pavanelli, Nina Secrets. Então todas essas meninas já fizeram ações com a UAU. Só que também eu sempre acreditei muito em micro e nano, né, influenciadoras. E aí ao longo de 21 a gente olhou cada vez mais para isso, né? Porque deu aquele boom de pandemia, todo mundo queria ser um creator. Obviamente que trouxe gente que não entende nada, mas trouxe gente que também entende muito. E aí a gente começou a organizar isso dentro de casa. A gente estava trabalhando na média com umas 100 meninas, todas elas orgânicas, recebiam só comissionamento pelo que vendia. E a gente desenvolveu uma plataforma nossa, que a gente controlou essas meninas, a gente lançou ela acho que no começo de 2022, para basicamente, poxa, a Bebel tem um cupom, desse cupom que ela divulgar, o que ela assinar, você recebe um comissionamento automático na sua wallet. A gente desenvolveu uma wallet e você saca isso via Pix de forma automática na plataforma. A gente fez isso na nossa plataforma. Em pouquíssimo tempo ela tinha 4 mil meninas. Que Então legal. ela explodiu assim. Que legal. Cresceu E podia se muito. inscrever quem quisesse. Aí a gente aprovava ou não, né? Porque tem que ter pelo menos um fit. Mas a base toda passava de 5 mil já. Então tinha incrível. muita gente. Melhor jeito de você fazer um negócio orgânico aqui, ó, uma boa, um bom, porque assim, Exato. a gente adora se maquiar, né? Às vezes você tá lá, olha, eu comprei um produto aqui, Sim. né, acaba vendendo. E aí é um Máximo. comissionamento relativamente agressivo. Você recebe para cada assinatura. Foi uma jogada ótima, né? E você recebe uma box todo mês, sem pagar nada, né? Então a gente foi fazendo isso e isso deu origem a muita coisa aqui dentro. Incrível. Adorei a ideia. Quem teve a ideia, Gui? Como que foi essa ideia? Então, eu sou muito criativo, né? Eu acho que eu tento sempre trazer essa visão diferente das coisas para resolver alguns problemas. E aí o Altim, chama o Altim, eu que desenvolvi, eu que rabisquei umas coisas lá, e aí eu trouxe o pessoal e falei, vamos fazer esse negócio aqui. E aí a gente fez e tá aí, né? Ela tá dando origem a muita coisa. Fazendo isso. Tem meninas. A gente tá reformulando diversas coisas agora do mecanismo, mas a plataforma tá lá, tem muita menina e tal. Legal. Máximo, gente. Tipo, cosmético tem uma margem muito pequenininha. Aí, como que você calculou tudo isso? Tipo, a comissão das meninas, o quanto que eu vou, né? Porque a box tem um preço legal com os produtos mais caros dentro. Olha, no começo, eu vou te falar que eu nem olhava pra isso. A gente só queria crescer. Lá em 2018, 19, 20 e tal, era só crescer. A gente cresceu... até hoje a gente enviou umas 800 mil boxes, né? Então a gente cresceu 5 vezes a cada ano. E o meu objetivo era, não vou olhar lucro agora, porque, né, eu não queria ver isso. E essa é uma outra falha muito grande, né, de quem tá começando a empreender, porque você fala, não, vamos crescer e tal, em algum momento isso aqui dá certo. Só que quando... Em 2021, que após pandemia, digamos assim, a economia ficou muito difícil, né? Muita gente sendo demitida aqui no Brasil, e nem tô falando das startups, que tá agora, mas das empresas aqui, velha economia, né? Sendo demitida e tal. E tudo isso fez com que a nossa taxa de churn, de cancelamento, aumentasse muito. E aí, nesse momento, a gente tinha uma margem muito pequena, e a gente falou, puta, tá difícil trazer gente, né? E aí a gente teve que se revirar ali dentro. Então hoje a gente tem uma margem que é o dobro da que era um ano atrás. Legal. E aí isso dá a possibilidade de a gente de fato trabalhar com essas ações. E como é uma assinatura, eu não tenho problema se eu ficar no vermelho o primeiro ou segundo mês do cliente. Eu sei que ao longo de 12, 24 meses aqui isso se paga e se paga muito, né? E aí você tem que saber entender todas essas métricas desse mundo, né, de aquisição de cliente. Vocês tiveram ajuda de alguma consultoria ou alguma parte de finanças, alguém dentro para entender? Porque crescer, se você não tem um fluxo de caixa bom, tem muitas empresas que quebram, né? Nossa, a gente quase. Porque o bom, às vezes você até vende muito, e aí também fica... Está descasado, Exatamente. né? Conta com Exato. recebimento. Olha, a gente não teve. Era mais... Eu sempre fui... eu tinha que fazer, né? Então, trazer pessoas para olhar outras coisas e eu ia atacando isso.
Não fiz da melhor forma, porque não tinha conhecimento tanto, mas hoje a gente conseguiu arrumar todo esse fluxo de caixa e competência, né? Então, tudo que entra aqui tem que estar muito casado com tudo que está saindo. E, de fato, muitas empresas quebram por isso. A UAU mesmo sofreu muito com isso. E é muito difícil, né? Porque pensa que lá atrás, quando a gente estava crescendo, a gente chegou a ser o maior do país, a gente tinha umas contas muito grandes. E aí eu imaginava uma meta para o mês seguinte de, sei lá, 10% de crescimento. Pro mês seguinte, né? E ousado. Bom, um pouquinho. Só que a gente não atingia. E aí como é que ficava esses 10% de negociação que eu tive que fazer, né? Aí ia bagunçando caixa. E aí tudo isso foi acumulando, né? Então olhar para essa parte financeira é muito, muito importante, sabe? Entender pelo menos ali como que você consegue fazer uma manobra, como que você consegue arrumar as coisas, é muito importante. Por um bom tempo a gente não teve um CFO de fato. E aí eu tive que olhar para isso, obviamente. Fiz um monte de coisa errada, porque eu não sabia. Mas um monte de coisa que também trouxe a gente até aqui, né? E vocês pensam em expandir, tipo, ir para uma área de saúde também, de trazer para dentro das boxes, ou só beleza? Olha, a gente olha para bem-estar, né? Bem-estar acaba sendo um pouco mais abrangente, mas saúde, especificamente de enviar pílulas, né, comprimidos e tal, isso ainda não. Ainda não. A gente acredita que o mercado de beleza é muito grande, tem muito que acrescentar nele, sabe? E se eu começo a olhar para outras coisas, eu vou perder um foco, né? E a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, pra você não perder o foco, eu vou te dar. Adorei a Isabel, rapidinha, gente. Ops, suplementação que pra mente e pra leitura é maravilhosa. Focar, nossos parceiros. Não perder o foco do seu negócio. Nossa, não, isso é muito importante. Não, Isabel, somos usuárias, adoramos e é muito bom mesmo. Gente, entrega pra todo o Brasil, enquanto a gente tá falando aqui, tem um QR Code passando por todo episódio. Viciadíssimas, né, gente, Bebel? Não, você vai ver que vai te ajudar muito, né? Mas que é muito trabalho, muita coisa, muita loucura. Assim, não, pra focar, ele é muito bom. Que bom. É pra foco. Essas coisas te ajudam aqui, mas que bom. Ficar no celular. Não, vou testar hoje à tarde. Vai adorar. Quando você faz a nossa box... Exato. Né? Mais box infinitas. Até a Ju ganhou box já. Alguém falou, esqueci da Ju. Eu falei, tem mais uma pessoa que pode mandar. Não, eu quero a minha box feita por você. Eu quero ser Nossa, vou ter que escrever. Olha a responsabilidade. Tem que mandar uma foto. A Isabel é difícil, gente. A Isabel é difícil. Eu quero personalizado especial, né? Tá bom. Peraí, ó, look do dia. Não, peraí. O Gui, que tô fazendo aqui a caixa. De vocês, que daí tá Sheila, Isabel e Ju. Adorei. Ai, adoro. Eu quero perguntar mais do negócio, curiosidades. Tá. A empresa tem 5 anos, que já entendo que tá muito bem consolidada, vai fazendo os ajustes, mas quais foram os maiores desafios quando você estava nos 2 primeiros anos de entender seu negócio, com toda essa mudança de sócios, de entender a logística, mas ainda que ainda era um desafio maior ainda para você ultrapassar? Nossa, eu acho que esse problema de sociedade gerou um problema muito grande na nossa operação. Então isso foi um desafio muito grande, porque a gente ficou sem sistema por um mês. Uau, porque possivelmente ele era de tech. Era. E aí ele levou o nosso código embora. Tô embora. Beijo, gente, galera. Falou, tchau. Tecnologia, o core da empresa. Aí a gente ficou um mês e meio ali. Meu, eu pensei, entrava no nosso site, você clicava no botãozinho lá, não funcionava. Nada. Somado a isso, pânico. Eu não sabia que existia férias coletivas, porque a gente de tecnologia não tira férias, né? Você trabalha 24 horas por dia. Adoro. E aí, a gente lá em dezembro, negociando com as fábricas, né? Naquela época era outro tipo de negociação. O cara falava, tá, mas eu só vou voltar dia 10 de janeiro agora. Putz, mas e aí? Isso, mas por quê? Você vai O que tá acontecendo? Então, você tá doente? Cadê, né? Não, eu preciso disso agora. Não. Posso falar com quem aí dentro da empresa? É só dia 10. Então, esse foi um problema que a gente teve que resolver. Somado a isso, teve esse site sem funcionar. Foi tudo meio que junto. Então, foi uma dificuldade muito, muito grande, assim. Acho que eu nunca tive até hoje um burnout, nem nada do tipo, porque eu tento equilibrar ao máximo. Ou você não sabe, né? Também tem essa. Pode Ou ser, a gente às vezes nem sabe o que aconteceu. Eu passo, tô ótimo, tem tô meio memes, piscando tô aqui. ótimo. Você sabe, você tá meio torto, assim. Eu tô ótimo. Você tá ótimo. Mas você vê, gente, como é curioso. O empreendedor, quando ele começa do zero, ele nem imagina o perrengue que ele vai passar. Nada. Né? Nossa, se me falasse, você vai ficar sem salário, sem site, sem um monte de coisa. Não, ia ser difícil. E como você fez pra passar por essas fases?
Bom, eu acho que apoios, então ter pessoas que estão te apoiando, isso, família principalmente, acredito muito em Deus, então isso também guiou muito e guia até hoje muito do que a gente faz dentro da UAU, e trazer pessoas certas, né, por dados momentos. Então trouxe pessoas que me ajudaram a arrumar tudo isso. E aí, para vocês terem ideia, em 19 a gente refez tudo isso e a gente cresceu 5 vezes em relação a 18, né? Então, muita coisa aconteceu e eu acho que é difícil, é muito difícil, né? Você pensa que não vai conseguir, nossa, muitas vezes. Dá aquele sentimento, pô, eu tava na Móvel, eu tinha uma carreira muito grande, eu tava crescendo muito. Por que Deus? Por que eu vou largar isso? Eu falo, não, eu acredito nessa missão, né? Onde a gente quer chegar é muito maior do que todas essas dores que a gente tá sofrendo, sabe? Então acho que isso pra quem tá empreendendo, ele tem que ter sempre muito claro onde ele quer ir, né? O que ele tá fazendo? O que te move? Né? E só que você não descobre isso no começo, né? Você vai descobrir isso só depois que você apanha muito, muito, muito. E aí foi isso. E aí eu tinha alguns mentores, eles iam me ajudando. Até vou fazer uma curiosidade. Possivelmente você deve ter um sócio de tech hoje. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Não existe uma empresa de tech sem alguém de tech. E aí precisa ter. A gente teve um que ele acabou saindo no final de 2021, aliás, final de 2021 ele saiu. Muito por conta de, acho que quem quer empreender tem que saber lidar com oscilações, e oscilações muito grandes, né? Então tem meses que tá tudo bem, tem meses que você tá contando para pagar a conta de hoje de luz, né? E faz parte. Momento, ainda mais no começo de uma empresa. E tem gente que não sabe lidar com tudo isso, né? Por conta de família, de carreira e etc. E aí ele achou melhor sair por conta de tudo isso. E hoje a gente trouxe uma outra pessoa, que ele é um dos caras mais fodas tecnicamente que eu conheço, tem 25 anos. E mais do que o quão foda ele é tecnicamente, eu acho que o match que a gente teve, a gente nunca falou de tech, né? No começo. A gente só falou, pô, pra onde você vai, né? O que você acredita, assim? O que te move? Ele contou toda a história dele. Nossa, eu falei, meu, vem aqui, tem que estar junto, né? Que legal. E aí hoje tem. E Gui, pra quem tá escutando a gente, como que você sabe o momento certo de você buscar um investidor pra sua empresa? Que sua empresa tá pronta pra receber o investimento também, né? Que às vezes a gente fala, investidor a qualquer hora, mas nossa, o cara tem que falar, tem que ser atrativo a sua empresa. Como Exato. você sabe isso? Olha, tem diversos momentos, assim, se você já tem uma carreira que comprove que você entrega coisas, você pode sair com um PPT e buscar um investimento, porque você não precisa, digamos assim, se provar muito, você já tem uma carreira que se prova e tal. Aí, obviamente, você só tem que ter ideia que ele vai investir e você vai perder um share relativamente grande, mas isso acontece. Quando você começa a empreender pela primeira vez, como que um cara vai investir em você? Se ele investe em você sem você ter nada, ele vai fazer um Shark Tank da vida, né? Exato. Ele vai pegar, me dá 50% do seu negócio. E aí não funciona, porque pensa que o empreendedor, ele tem que estar muito alinhado. Se você está empreendendo, se ferrando, imagina eu, empreendendo, me ferrando muito com 5% da UAU, nós jamais vou embora disso, né? Eu acho que tem que estar muito alinhado. Então, eu acho que o ponto certo é quando você começa a ter uma atração que comprova, igual vocês estavam falando, poxa, mês que vem vocês devem dobrar a audiência. Poxa, isso aí já tá comprovando um crescimento muito grande. Aliás, beijos pra vocês, gente. Vocês são maravilhosos. Se inscreverem no nosso canal sempre. Exato. Gente, que incrível, né? Porque sim, a gente é demais. E aí, trazendo pra esse mundo de startup, exatamente, poxa, eu tô vendendo 1, depois 2, depois 4, depois 8. Quando você comprova esse crescimento exponencial, poxa, acho que faz sentido buscar uma rodada. E aí tem diversas rodadas, né? Quando você tá bem no comecinho, vai ser provavelmente um anjo ou um cara de família, amigo, que você vai falar, me dá uma grana aqui. Às vezes nem investimento para entrar no societário, muito mais um empréstimo. E isso já comprova e aí você consegue desenvolver. Agora, dentro da UAU Box, a gente nunca captou, né? Até hoje a gente chegou até aqui sem investidores, né? Foi muito foi o sangue investido mesmo, sabe? E aí por quê? Porque lá no começo eu sempre dei muito valor ao que a gente está fazendo. Então o empreendedor, ele tem que entender que o mais valioso que ele tem não é o salário que ele está ganhando, é a participação, né? É o equity que ele está criando ali dentro. Empreendedor vai ganhar 50 mil reais
e isso vai deixar a empresa no prejuízo. Poxa, não faz sentido algum, né? O salário dele tem que ser o que ele tem para sustentar a vida dele, seja ela classe A, B, C, mas o grandioso dele é o quanto a participação dele está crescendo. E aí você tem que ter ideia que se entra um investidor, dependendo do seu momento, você vai dar isso, né? Então, pensa assim, poxa, eu tô perdendo agora 10, 20% para o investidor e isso pode me fazer acelerar 1 ano, sendo que sozinho eu cresceria 3 anos, né? Então, pensei, eu levaria para chegar do ponto A ao B em 3 anos sozinho, com o investidor eu levo 1 ano. Você tem que entender se essa aceleração faz sentido. Se fizer sentido, eu acho que vale super a pena captar. Agora, se você entender, poxa, acho que eu consigo chegar sozinho lá, vou levar um pouco mais de tempo, mas eu consigo chegar sozinho onde eu quero ir. Vai ser melhor ainda a longo prazo para você, né? E eu sempre tive esse mindset dentro da UAU. Converso com pessoas e etc. Mas dentro da UAU a gente sempre tentou seguir nessa carreira sozinha, assim, sabe? Para comprovar muito do que a gente está criando, muito do que a gente está fazendo. Demoramos um pouco mais se a gente tivesse captado? Provavelmente. Mas o não captar nos dá certa flexibilidade de fazer muitas coisas, e a gente tá testando muita coisa, né? Que daí também, o meu ponto de vista se alguém olha para vocês que já estão, né, cada vez crescendo mais, você consegue vender muito melhor ou ter um investidor que vem muito mais agressivo, né, para vocês, que já tá mais pronto o negócio, né? Exatamente. Quero perguntar se vocês têm a intenção de ter algum ponto de experiência offline. Muito. Eu acredito demais nisso, né, em unir essa experiência, esse omnichannel e tal. Quando eu comecei a UAU lá em 2018, eu estudava muito o que acontecia na Coreia. Coreia tem muito esse self-discovery, né? Tipo, você vai na loja, eu não sei o que funciona pra mim, mas eu aprendo na loja o que funciona pra mim. E aí eu vejo o produto sendo feito, ou eu monto meu produto na hora. Imagina a gente fazer isso com um box, né? Poxa, eu tenho um totem, ele monta a box ali sozinho pra mim. Então a gente acredita muito e é uma das coisas que a gente vai olhar ao longo desse ano, sim. Nossa ideia é ter uma experimentação, seja pra nossa marca de skincare ou seja pra nossa box. Mas a gente vai ter isso e unir toda essa cadeia, né? Não, daqui a pouco o Gui tá com vários SKUs próprios. Sim. Né? Porque Não, a gente deve lançar nesse semestre 10. Que máximo! E acho cheio que de surpresas, tá vendo, gente? Falando da Beauty Wow, que é a marca, hoje a gente tem, pra vocês terem uma ideia, uns 5 milhões de feedbacks. Então, quando o assinante responde lá e tal, todo esse feedback, além de ir pra marca, ele vai pra melhorar a recomendação, mas ele vai pra gente. E aí eu sei quais são os melhores produtos para cada região, ou qual o melhor produto para cada tipo de pele e vice-versa. Então dá pra gente entender muito. Essa máscara, quando vocês usarem, ela é a melhor que existe. Que máximo. Por que ela é a melhor que existe? Que signo você é, Gui? De câncer. Não, igual vocês também. Por que ela é a melhor que existe? Porque a gente estudou muito pra fazer ela, né? Então ela hidrata sem ressecar a pele, ela tira a oleosidade, ela deixa a sua pele muito boa. Ele já vendeu. Já vendeu. É a melhor que existe. Exato, já vendeu. Mas tudo isso baseado nos nossos dados, né? Não foi coisa que... Eu não entendo disso, né? Então a gente tem a Estela, que é a farmacêutica, que toca isso, mas não foi coisa da cabeça dela. Ela analisou toda a nossa base e entendeu o que é melhor. E os próximos 9 produtos que vão ser lançados, totalmente baseados nesses dados. Então a nossa ideia não é a gente ser um business de subscription, né? Não é a gente ser um business de marca, é ser um business de dados. Sim. Que tudo é isso suporta muito forte, todos esses... muito valioso, porque a base que você tem vale muito ouro. Vale muito. Você tem aí 5 milhões de dados que você entende cada negócio, olha, essa marca aqui, a pessoa tem esse feedback, essa marca aqui tem esse feedback, e você consegue organizar suas coisas. Exatamente. E aí hoje a UAU tá se tornando, por isso que foco é muito importante. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer ser um ecossistema de beleza aqui no Brasil. Beleza e bem-estar. Só que nosso alicerce não vai ser operação igual aos outros. Nosso alicerce é dados e tecnologia. E aí tudo isso é a base para criar nossa marca própria, para criar nossa assinatura que é personalizada, para criar nossa plataforma de creators, para criar esse Gympass de beleza que a gente quer entregar como um benefício para as empresas. Então tudo isso é suportado por toda essa camada de dados que a gente criou. Tô impressionada. Já adoro a tecnologia. Se quiser mais um pouco de sociedade, aquelas... Ó. Isabel, né? Isabel gostou do negócio. Mulher aí, assim, brincadeira, gente. A gente tá precisando. Brincadeira, mas não. Aquelas... Hashtag só que não. Em off. Brincadeira. Eu adoro, assim, gente, quem assiste aqui nossos episódios, tem algumas coisas que a gente fica alucinada, né? Tecnologia é uma delas, porque eu acho que cada vez mais
Porque eu acho que antigamente as empresas, elas tinham uma demora para entender o produto delas, né? Nossa, Hoje, sim. com a internet, principalmente, você já sabe, essa xícara, você já sabe, o cliente é o melhor termômetro, né? E o negócio que a gente faz pensa que, por exemplo, a gente tem a marca aqui e aí ela tem o distribuidor, a loja e só aqui o cliente final. Poxa, para ela chegar até aqui, olha o tanto de share. Ela perde share de receita, ela perde um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui. E esse cara não conversa com esse que esse aqui não passa quem é esse aqui para esse e obviamente a marca não sabe quem é esse cara. O que a gente faz? A gente fala, marca, sai tudo isso e eu te ligo diretamente nesse cara aqui. E você vai saber quem é ele, o que ele tá falando do seu produto e como que você melhora o seu produto. Então a gente já teve marca que reformulou o produto por causa dos feedbacks dos nossos assinantes. Que legal. Que a gente consegue entregar, eu não tô pegando um shampoo pra loira e entregando pra uma morena, né? Igual acontece em outros clubes. A gente pega um shampoo pra loira e entrega pra loira que é o potencial cliente. E a gente trabalha com tudo isso, né? Isso Não, gera um valor grande. Agora que o Gui falou isso, ontem mesmo a gente estava numa reunião e uma pessoa estava falando pra gente na reunião que pra cadastros em farmácia, a gente não sabia disso. Demora, você acabou de lançar um produto, demora até 6 meses pra ele estar dentro da farmácia. É muito lento, tempo, né? Exato. Até fazer a compra, até aprovar, até cadastrar, até ir pra distribuição. Então a gente, às vezes, chega na farmácia, como que não tem tal produto? Exatamente. Quanto mais eu entendo de negócio, às vezes eu fico menos crítica. Menos crítica, porque você começa a entender. Porque você fala assim, olha, esse produto não tá aqui realmente, porque demora muito, por causa do ecossistema, né? Exato. Até atingir todo mundo. É muito travado, né? É muito travado. E tem muitas etapas ao longo desse caminho aí. E a gente tenta simplificar ela. Muito bem. E já que você não teve um burnout ainda, você deve ter seus momentos de relax, então a gente vai te dar um outro presente. Nossa, que legal. 067. Não, vinho eu sou apaixonado. Uma curiosidade, tanto a família do meu pai e da minha mãe fazem vinho, né? Ai, que Olha, máximo. Eu moro em Jundiaí, numa parte bem italiana, digamos assim. Que legal. E a da minha mãe é bem caseira, né? E a do meu pai já é um pouco mais profissional, assim. Olha só, a Então, gente tem que inscrever a sua é bem família no bom. 067. Exatamente. Porque eles Nossa, são que legal, distribuidores e fabricantes de vinhos. Esse aqui é um vinho brasileiro, mas eles também vão em várias vinícolas, tanto aqui quanto fora. Escolhem legal. os vinhos à mão, assim, tipo, escolhem, experimentam, vê qual é a experiência e aí colocam pra dentro da distribuidora. E esse, que além de ser também. brasileiro, é autoral. Exato. Nossa, que bacana. Produzido por eles, o rótulo também, em homenagem a Campo Grande, então, Comitiva Pantaneira. Esse é um pouquinho mais forte, mas tem um outro que são umas capivarinhas também, que eu adoro, é meu predileto. Esse é meu predileto, Malbec. Tá bom. Vou ver. Maravilhoso. Gente, Legal. acessando aí o QR Code, vocês entram no site deles e entrega pra todo o Brasil, além de... Tá nos melhores shoppings e também tá nos aeroportos, gente. Cada vez mais vocês vão começar a enxergar a 067. Fora que tem uma super experiência, né, Bebel? Exatamente. Tem uma experiência, você chega, vai, que em vez de ir pro café, você vai pro wine bar. Então tem uma comida que é feita pra harmonizar com vinho. Nossa, isso é Uma maravilhoso. delícia. É maravilhoso. Então você tá E aí, esperando no aeroporto olha ou o no quanto que shopping. a experiência muda tudo, né? Acho que a gente tá nesse momento de entender que, poxa, não é o produto só que tem que ser bom, né? A experiência do consumidor ali é a que guia tudo. Eu não vou mentir pra vocês que eu sou a louca da experiência. Coisas customizadas, pra mim, me encanta. Porque você se sente única. Não, eu também, ele fez a faixa pra mim, aquelas... Veja bem, conquistar. veja bem. Na hora que eu peguei, eu já tava falando, ele foi feito Na pra hora, Bel, ela falou. na hora. Adoro. Mas eu acho que muda tudo. Porque Muda quando tudo. você escolher um presente, você vai lá, escolhe pra pessoa, você se sente presenteada, querendo ou não, mesmo que a gente entende que lá às vezes vem surpresa, é uma surpresa. E eu posso mandar uma box pra Sheila de aniversário, por exemplo, se eu quiser? Ou tem que ser pra mim? Tá gravado isso aqui, tá? Não, Nossa, é verdade? Tá gravado isso aqui. eu quero saber se pode. Você fala que não. Aí eu... Pode, não, pode. Pode. Tá gravado Pode. isso aqui. Mas como que funciona? Você pega mais cara, viu, Gui? Eu faço assinatura pela pessoa. Isso, hoje a gente tem um plano lá de vale presente, Ah, tá. que não é tão divulgado dentro do nosso site, mas a gente tem isso. Ou você, acho que como ela é muito amiga sua, você pode fazer a assinatura, né? Ao invés de só dar uma box. Tá Aí você vendo? faz a assinatura anual pra Não ela. sei se ela tá merecendo É. uma assinatura. Calma lá. A gente tem que analisar. Isabel. Gui, a gente vai entrar então nas Power Questions agora. Vou começar. Defina seu gosto literário em 3 palavras e indique um livro. Literário, empreendedorismo. Nossa, jogou na parede. Nossa, Indique um livro. Até eu falei assim, nossa, foi tão rápido. Empreendedorismo, inovação
E eu acho que sobre liderança / gestão. Eu tenho muito livro, só que é só sobre isso. E indicar um livro é Princípios, do Ray Dalio. Acho que é um dos melhores que eu já li, assim. É muito bom. Obrigada. Até vou embalar aqui de uma pergunta. Quem que te inspira como empreendedor? Nossa, acho que a minha maior inspiração, assim, que não necessariamente empreendeu hoje é o Diego Barreto, que ele é meu mentor e é CFO do iFood. E como empreendedor, eu vejo muito que o Thales Gomes conseguiu construir, assim. Por mais que eu acho que não acredite 100% em tudo que ele fala, mas a carreira que ele fez é muito foda. Ele foi nosso primeiro entrevistado aqui, viu, gente? De onde ele surgiu, né, lá do interior de Minas, sem dinheiro nenhum, e pra onde ele chegou, pra onde ele tá indo, é um negócio muito foda, assim. Então, acho que essas pessoas que nasceram do nada e chegaram, e estão chegando em lugares inimagináveis, é um negócio de muita inspiração pra mim, assim. É muito legal. Eu tenho uma frase, né, que a gente adora frases, mas eu tenho uma frase que uma amiga me falou muitos anos atrás e ela nunca saiu da minha cabeça. Fazer dinheiro com dinheiro é muito fácil, né? Porque quando você tem dinheiro, você tá tranquilo lá, né? Você, você tem tá errando. Você tem um plano B, digamos. Mas você tem um plano B. Agora, quando a gente faz dinheiro com o nosso dinheiro que tá lá, não posso errar nunca, eu acho que muda todo o cenário, né? Muda o game. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Que eu não vou conseguir nada sozinho. Boa. Eu preciso seja suporte de amigos, né? Ou de sócios, ou de família, ou de Deus, alguma coisa. Sozinho você não consegue nada. Gui, você prefere B2B ou B2C? Olha, até hoje eu acho que B2C foi sempre muito legal, né? Até hoje, até ano passado. Só que com esse boom de todo mundo em digital, né? Que tudo que aconteceu aqui no mundo, assim, fez todo mundo ir para digital, ficou muito difícil chegar no cliente final. CPA explodiu, muita coisa aconteceu. Então o que a gente está entendendo agora é B2B. Porque se eu chego numa empresa, eu tenho todos aqueles funcionários, aquelas pessoas ali dentro com o mesmo CAC, né? Então a gente vai olhar muito para essa parte. Eu acho que para escalar o B2B é incrível. Então a gente pode esperar que 2023 vai ter muito... Vai ter muita coisa legal. E pra gente finalizar, deixa um recado pros seus concorrentes. Adorei, Isabel. Nossa, essa adorei. Boa. Essa aqui acho que é uma frase que eu aprendi com o Rony, né? Eu acho que eles podem copiar tudo que a gente fez, mas não pra onde a gente vai. Né? Então... Boa, adorei, finalizou muito bem, Gui, muito boa. Uma frase pra gente. Exatamente. Obrigada, adorei. Que bom. Muito obrigada por você ter vindo. Não, foi incrível. Desde o primeiro dia que a gente conversou, eu fiquei encantada pela história, porque, gente, imagina esse empreendedor daqui a pouco vai estar mais bombando ainda e empreender assim, sozinho ainda começou, né? É incrível, parabéns pela sua história. Não, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, que é sempre incrível falar da UAU. Então, poder contar um pouquinho de tudo que a gente tá fazendo. Pode falar das mídias sociais. Passa pra gente suas mídias sociais, da UAU e tudo mais. Tá. O UAU, no Instagram, UAUBoxBR. BeautyUAU também, BeautyUAUBR. E o meu pessoal é Gui Brignoli. Então, não sou um cara que tá 100% no Instagram, mas quem quiser mandar mensagem, eu dou mentoria, eu gosto de ajudar. Acho que é a maneira de, alguma forma, tentar devolver o que eu tô conseguindo. Então, quem tiver alguma dúvida... Tô super aberto. Mandem lá, gente, as perguntas pro Gui. Obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, compartilhar com todo mundo esse episódio e deixar vários comentários. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.